Para começar, na minha humilde opinião, eu acho que no meio, li no meu Face, pesquisei no Twitter, fonte, vozes da minha cabeça. Para finalizar, é isso. That's it. Fim de papo. Não é bem assim, né, gente? É quase isso, mas não com essas palavras. Nós hoje vamos conversar sobre estrutura da dissertação. Meu nome é Lennon, sou professor daqui da Descomplica, de redação, e hoje nós vamos falar de como você pode garantir a alta performance na sua redação do Enem. Roda a vinheta, editor! Hello, Descomplicados do meu coração! Como estamos? Espero que bem. Hoje eu tô aqui para explicar por que a redação do Enem é uma receitinha de bolo. E eu falo isso no bom sentido, tá? No bom sentido. Porque ninguém precisa ser um Machado de Assis da vida ou o melhor escritor do século XXI para tirar uma nota boa no Enem. É simples, basta você entender os ingredientes e o modo de preparo dessa receita para garantir o seu notão. E como que isso vai brotar? Primeiramente, eu vou passar pelas etapas da estrutura do texto dissertativo, que são 3: introdução, desenvolvimento e conclusão. E te explicar o que a banca vai buscar no seu texto em cada uma dessas etapas. E para você visualizar melhor como se manifestam essas etapas, eu vou ler uma redação exemplar para vocês, ok? E se você não é assinante da nossa plataforma, não se preocupa, porque ela vai passar aqui inteirinha no nosso vídeo para você poder acompanhá-la. O texto que você vai ler tem disponível na nossa plataforma. E lá a gente te entrega uma redação exemplar por semana para você entender melhor o que o Enem quer de você no texto dissertativo argumentativo. E se você não é assinante, Munamu, zero problema, porque tem aqui um link na descrição para você assinar a Descomplica com desconto. E lá na plataforma você tem direito a 4 correções por mês. Ou seja, você envia sua redação de 2 formas, ou digitada, ou escreve e manda foto, e é só ser feliz. Ó, que luxo! Antes de começarmos a falar da famigerada estrutura da dissertação argumentativa do Enem, vou pedir para vocês se inscreverem no canal da Descomplica. Nós estamos beirando os 4 milhões de inscritos e a gente precisa de você para alcançar essa marca. Então, não perca tempo. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e vamos querer começar o vídeo. Primeiramente, nós precisamos entender o que seria uma dissertação argumentativa, né? Uma dissertação argumentativa é a união de 2 tipologias, a dissertação e a argumentação. Primeiramente, dissertar é falar sobre, basta. Dissertar é discorrer sobre um assunto. E, para discorrer sobre um assunto, você precisa de quê, Munamu? De um ponto de vista. É por isso que a dissertação te obriga a ter uma tese. Então, a dissertação é a parte em que você elabora uma tese. Mas e a argumentação, Lennon? A argumentação é a parte em que você fundamenta a sua tese. É a parte em que você justifica a sua tese. Então, unindo uma coisa com a outra, dissertação argumentativa é a tipologia em que você expõe um ponto de vista e você argumenta com base na lógica, em que você justifica, explica, valida o seu ponto de vista com base na lógica, aí o seu posicionamento. Vamos querer começar a falar dessa receita pelo início, a introdução. Uma das funções da introdução é apresentar o tema, contextualizar, né? Apresentar a abordagem da proposta do tema. Na sua receita, essa vai ser a parte que vai garantir o seu
Tomperro. E como diz um grande chefe de cozinha, é um tomperro que garante a acideza da receita. Tá me ouvindo? A introdução vai dar o tom do seu texto, é a capa do seu texto. E eu garanto que se você souber temperar, vai ser uma introdução digna de vencedora de um Master Reality Show. Para isso, você precisa avaliar muito bem as estratégias introdutórias, em que você pode usar diversos recursos interdisciplinares, como alusão histórica, como citação, alusão filosófica e até mesmo referências culturais. Você pode usar séries, você pode usar músicas, você pode usar poemas, você pode usar filmes, diversos recursos que garantam aí a apresentação do seu tema, porque essa é a forma que você tem de demonstrar para o seu corretor que você entendeu bem a proposta temática da redação. Além disso, existe uma outra etapa imprescindível na introdução, mon amour, que é a elaboração da sua tese. Não pode existir introdução se não existir tese. A tese é o seu ponto de vista, a tese é o seu posicionamento sobre o tema. E ela geralmente vem ao final da introdução, logo depois da contextualização, da apresentação do tema sobre o qual a gente acabou de falar. A sua tese, ela precisa ser explícita, ela precisa vir ao final da sua introdução para que seu corretor, na hora de buscar, encontre. E você sempre vai elaborar com uma visão crítica da sociedade, com uma visão crítica do tema. Não deixe de elaborar sua tese, porque com certeza o seu corretor vai procurar por ela. E é pela tese que vão surgir os seus argumentos. A tese, ela dá o caminho para a sua argumentação. É a partir da tese que surgem os tópicos do desenvolvimento. Por isso, ela é tão importante de constar na introdução. Produção, brota com uma introdução aqui. Reparem em uma introdução sobre o tema o papel da mídia na sociedade brasileira contemporânea. Tema babado, hein? A comunicação e a divulgação de ideias foram amplamente facilitadas com a invenção da imprensa no século XV. E o advento do rádio e da televisão no século XX. Graças a isso, hoje as notícias são veiculadas em tempo real, o que permite que todos estejam sempre informados acerca dos acontecimentos ao redor do mundo. A mídia é, então, detentora de uma grande função na sociedade moderna. Até aí, nós temos a apresentação do tema, a contextualização. A partir disso, nós temos um conectivo que vai introduzir a nossa tese. Reparem. No entanto, seu papel principal, que é o de informar, vem sendo realizado sem responsabilidade devida, negando, muitas vezes, seus próprios preceitos. Esse é um exemplo de introdução exemplar. Tudo lindo com a introdução? Perfeito, né? Porque agora vem a parte mais complexa, digamos assim, o desenvolvimento, mais conhecido como argumentação. E, passada a primeira parte, nós chamamos essa parte da receita de farinha do bolo. Por quê? Porque é a parte que dá consistência à nossa receita. O que importa na argumentação é você destrinchar a sua tese, é você justificar o seu ponto de vista, é você legitimar o seu posicionamento, é você validar a sua visão crítica acerca do cenário social que você expôs na tese. E, para isso, você inicia a sua argumentação com um ponto de partida chamado de tópico frasal. O tópico frasal é uma frase bem curta, bem breve, bem sucinta, mas que precisa gerar um questionamento
Para quê? Para que o seu parágrafo de argumentação seja justamente a resposta a esse questionamento. Ele é bem breve, ele é bem resumido, mas, ao mesmo tempo, ele também precisa carregar o mesmo teor crítico da tese. A diferença é que a tese carrega o teor crítico para o texto e o tópico frasal carrega o teor crítico para o parágrafo. E esse teor crítico vai ser o quê? No tópico frasal, aprofundado no parágrafo de desenvolvimento. Você vai refletir sobre esse tópico frasal e principalmente sobre as maneiras como você pode aprofundá-lo. Existem uma série de maneiras como você pode fazer isso. As maneiras são chamadas de estratégias argumentativas. E quais são elas, Lennon? Quais são as estratégias que eu posso utilizar para aprofundar o meu tópico frasal? Você pode usar, por exemplo, a causa e a consequência. Eu, particularmente, gosto de chamar a causa e consequência de estratégia base, porque a partir dela, a partir da exploração da origem e dos efeitos do que você expõe no tópico frasal, você pode fazer uso de exemplos, você pode fazer uso de analogias, você pode fazer o uso de referências, tanto filosóficas, quanto históricas, quanto culturais. Produção, eu adoro usar uma novela, eu adoro usar uma música, eu adoro usar uma série, eu adoro usar um filme. Por quê? Porque isso aproxima o seu texto do cotidiano. E o seu corretor vai perceber que você consegue enxergar aquele tema nas suas vivências, que você consegue estabelecer uma relação daquilo que você vivencia, daquilo que você vive no cotidiano com o tema da redação. Olha que lindo! Vamos ler então o que está aqui na nossa redação exemplar sobre o desenvolvimento? Olha o primeiro parágrafo, o que ele diz. Em primeiro lugar, é importante destacar o problema da parcialidade midiática no Brasil. Esse é o tópico frasal. Repararam que ele é bem curto e que o caráter principal dele é gerar um questionamento? Vou ler de novo. Em primeiro lugar, é importante destacar o problema da parcialidade midiática no Brasil. Ao ler esse tópico, automaticamente eu me pergunto, por quê? A produção se pergunta, por quê? E você se pergunta, mon amour, por quê? Esse porquê vai ser respondido no aprofundamento. Repara só como ele é respondido. O quarto poder não está longe dessa realidade alarmante. Assim como no resto do mundo, a imprensa vem exercendo um papel bastante contrário ao original, mostrando-se extremamente manipuladora. Exemplo disso foi a cobertura jornalística das manifestações contra o aumento da passagem em 2013. Em que muito pouco se via a real situação das ruas pelo Brasil, o que foi uma clara tentativa de esconder a repressão vivida pelos manifestantes. Esse foi o primeiro parágrafo de argumentação. Venham para o segundo. O segundo parágrafo de argumentação precisa começar com o conectivo. Precisa começar com o conectivo. Precisa. Entende o precisa? Entende, né? Nesse panorama foi o conectivo escolhido. Precisa começar com o conectivo, tá? Não falei ainda que precisa começar com o conectivo, mas precisa começar com o conectivo. Nesse panorama, cabe avaliar de que maneira a parcialidade se dá na sociedade brasileira e sua respectiva consequência. A priori, deve-se entender que a imparcialidade é um conceito ideal e inalcançável. Todavia, os cidadãos têm o direito à informação
que possibilita a formação de pensamento crítico. Por isso, é de extrema importância que os fatos cheguem aos indivíduos de forma não tendenciosa, a fim de garantir a liberdade de pensamento, garantida pela Carta Magna de 88, por exemplo. Com efeito, olha outro conectivo bonitinho aí. Nota-se o papel social essencial que esse poder exerce e que deve ser executado com responsabilidade. Antes de partir para a nossa etapa final da redação, eu preciso lembrar vocês que redação é muito mais do que só assistir às aulas. Você precisa ler, você precisa ter a teoria e você precisa praticar. Você precisa treinar, você precisa escrever textos. E para você que é assinante da Descomplica, tem direito a enviar redações por mês, de duas formas: digitando ou escrevendo no papel e tirando foto. E tê-las corrigidas não só com a nota, com diversos comentários dos nossos corretores. Se você quer esse luxo, lembra que tem desconto aqui na descrição para você assinar a nossa plataforma. Introdução tá linda, desenvolvimento mais lindo ainda. Agora vamos para ela, a barulhada da conclusão, que pode fechar o seu texto com chave de ouro ou não. Vai depender de você. A última parte da sua receita vai ser a calda do bolo. Mas, Lennon, a calda não é opcional? Pode ser para você, mas calda no meu bolo, Mon Amour, é obrigatória. Você imagina, um bolo de cenoura sem a calda de chocolate? Não pode, Mon Amour, não pode. Tem que ter a calda. Então, vamos a ela. Mas não pode ficar aquela calda aguada, não. Tem que ser uma calda bem cremosa, por favor. Vamos a ela. Quais são as funções da conclusão do meu texto dissertativo argumentativo do Enem? A primeira delas, você precisa retomar a sua tese. Você precisa retomar a sua tese. Você precisa retomar a sua tese. Não falei que você precisa retomar a sua tese. Pois é, por que isso? Porque muitos de vocês partem direto para a etapa mais importante. E eu entendo essa ansiedade, eu partilho dessa ansiedade, mas vocês precisam. Eu não falei, né, produção? Tem que retomar a tese! Tem que retomar a tese. E essa retomada de tese sempre vem aliada de um conectivo conclusivo. Sempre. Conectivo conclusivo e retomada de tese, para configurar o que a gente chama de texto-circuito. Você colocou a sua tese lá na introdução e ela se repete na conclusão. Com outras palavras, a gente chama essas outras palavras de paráfrase. Você vai escrever a sua tese novamente com outras palavras. Lembre-se, não é copiar a sua tese, é retomar a sua tese. E logo depois de retomar a sua tese, você vai colocar um ponto final e aí sim vai começar a famigerada proposta de intervenção. E a proposta de intervenção, ela pode parecer difícil, mas Mon Amour, ela não é. A proposta de intervenção é composta por etapas. E se você cumpre bem essas etapas, você garante uma boa nota na competência 5 do Enem, que é a competência de proposta. Você precisa responder a 4 perguntinhas. O que vai ser feito? Que é o projeto geral de intervenção, como vai ser feito, que são os meios de aplicação da intervenção, por quem vai ser feito, que são os agentes interventores, e para que vai ser feito, que são os efeitos da intervenção. Lembrando que
A proposta precisa estar diretamente ligada à argumentação do seu texto. Não adianta você propor uma intervenção que seja ligada só ao tema. Muitos de vocês erram nisso, pecam nesse aspecto, quando colocam uma intervenção que só está ligada ao tema e não ao texto. Inclusive está lá na cartilha, né? Proposta desarticulada com a discussão do texto. Isso é pecado mor. Isso é quase uma blasfêmia textual. Não pode. Sua intervenção precisa estar ligada ao texto que você escreveu, ao argumento que você escolheu. E um outro pecado é você achar que intervir é solucionar. Pode isso, produção? Não pode. Solucionar é resolver todos os problemas. E o tema do Enem é uma mazela social. E por ser uma mazela social, não é em 7 linhas que você vai resolver. Intervir é interferir. Mas como assim interferir, Lennon? Você vai, na sua intervenção, amenizar o quadro que você expôs na argumentação. Você vai suavizar o quadro que você expôs na argumentação. Você vai criar medidas que interfiram no quadro que você expôs na argumentação. Não tenta solucionar, não, porque tá difícil solucionar até os problemas da vida, né, produção? Então, você vai solucionar a mazela social do Enem? Vai com calma. Vá, mas vá com calma. A intervenção pode parecer difícil, mas ela está ao seu alcance, assim como a redação do Enem. E eu vou ler para vocês uma conclusãozinha, um exemplozinho de conclusão para vocês ficarem felizes. Vamos! Conclusão do tema o papel da mídia na sociedade brasileira contemporânea. É fundamental, por conseguinte, que a transmissão de ocorrências seja compromissada com fidelidade ao real. Que etapa é essa? Retomada de tese com conectivo. Essencial. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Não falei ainda, mas tem que ter. Para tanto, o governo e a população em geral, agentes de intervenção, devem agir em conjunto. O governo, promovendo projetos de regulamentação de mídia, projeto geral, que não só estabeleça regras de ação, mas também punições para possíveis descumprimentos. Meios de aplicação. A população, denunciando massivamente tudo aquilo que consideraram desvio, a fim de que indivíduos sejam capazes sozinhos de fazerem seus juízos de valores. Temos aí meios de aplicação e, a partir do a fim de, os efeitos. A escola, a gente, com palestras e debates, projeto geral de novo, além de aulas de análise do discurso, pode investir um olhar diferente por parte dos seus alunos, meio de aplicação, de forma que, ainda que existam produções parciais, o indivíduo saiba interpretar e se posicionar com relação ao que foi apresentado, meio de aplicação. No meio de aplicação, meu amor, mora o detalhamento da proposta. Dessa forma, vai entrar efeito. Quer ver só? Não sou guru, mas adivinhei. A inatingível imparcialidade ficará um pouco mais próxima da prática e a informação será eficientemente um serviço de utilidade pública. Esse é o nosso exemplo de conclusão exemplar. Bono, passamos por todas as etapas da redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, só para recapitular na memória de vocês, introdução. 2 funções. Apresentar o tema, que é a contextualização, e a tese.
A ausência de tese é pecado. Desenvolvimento. Tópico frasal, mais aprofundamento desse tópico frasal pelas estratégias argumentativas. Lembrando que nós temos sempre de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. Conclusão, retomada da tese com conectivo conclusivo e a proposta de intervenção respondendo às perguntas o que, como, por quem e para quê. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um plantão da Descomplica e espero que vocês tenham ficado muito felizes com o nosso modo descontraído de abordar a redação do Enem, porque vocês sabem que toda essa história de receitinhas de bolo, queridos, é uma brincadeira, porque a redação do Enem é séria e por mais que falem por aí, ah, não, é só escrever, é só chegar lá, escrever, é só pegar modelo pronto, não é bem assim, né? A gente sabe que é uma etapa muito importante da sua vida e que você precisa dedicar tempo, atenção, concentração e seriedade a ela. E para isso que a gente está aqui do ladinho de vocês, sempre apoiando, seja em redação, seja em qualquer outro aspecto da sua vida. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, aquele comentário maravilhoso e assim eu me despeço. Beijos e abraços descomplicados maravilhosos do meu coração e até o próximo plantão. Volta porque eu remixei. Caiu onde, Brasil? David Guetta baixa. Tá ouvindo meu estômago? Não, você pode... Remix. Eu tô com fome mesmo. Vocês vão aproveitar isso pra me jogar no erro de gravação, né? Porque minha fome aumentou.